Matheus. Bom, eu vou começar meu Sinotec de uma maneira um tanto quanto inusitada. E vai ser pela conclusão, que é: seja um hipócrita. Esse é o conselho que eu dou para todos vocês, na verdade. Seja um hipócrita. Eu imagino que nesse momento vocês devem estar se questionando: nossa, mas que conselho ruim é esse? Por que alguém falaria para ser hipócrita? Mas ao longo da minha fala, eu pretendo convencer vocês a aceitarem a própria hipocrisia, ou a, no mínimo, enxergarem um ponto positivo nela. Ainda antes de começar de maneira direta, eu gostaria de avisar que isso aqui não é uma grande filosofia. Eu não estou cercado de repertórios clássicos. Isso é apenas a minha opinião com base nas minhas experiências e que eu sou um piá de 18 anos. Então, pensem sobre o que eu estou falando, tendo isso em mente. Eu vou começar falando de algo que me deixa um tanto quanto incomodado, principalmente nas pessoas da minha idade, e que eu vejo com certa frequência, que é uma busca incessante por experiências momentâneas e pela felicidade. É a busca por enxergar significado, por dar significado na vida através dessas experiências momentâneas. E o meu problema com essa perspectiva é que, por vezes, ela impede com que as pessoas reflitam sobre o que leva elas a tomarem suas decisões. Ela impede que as pessoas reflitam o que influencia ela, como o meio condiciona ela a escolher a agir de uma maneira ou agir de outra maneira. Eu sei que eu falei que eu não traria repertórios clássicos, acabei de falar isso, mas um cara lá na Grécia Antiga, em Atenas, disse que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Esse mesmo cara apontou para a juventude e disse: conhece-te a ti mesmo, pois a reflexão é isso, tu entendeu o que te influencia, tu entendeu o que te leva a agir da maneira como tu age, é uma forma de desenvolver autoconhecimento. Essa perspectiva que eu estou falando de agir em busca dessa felicidade constante e dessa felicidade que é encontrada em atividades supérfluas, ela pode ser resumida numa simples frase. Eu posso sintetizar ela em uma frase, que é: a vida é curta, é passageira, a vida é única e a gente tem que fazer as coisas no momento que a gente tem que fazer. Só que eu discordo dessa frase, não de maneira completa, porque eu realmente entendo que a nossa passagem por esse mundo material é algo efêmero e passageiro, mas porque eu acredito que isso nos leva ao subjetivismo, mais especificamente ao subjetivismo moral. E eu tenho duas críticas principais a esse subjetivismo moral. A primeira é sobre a banalização das alegrias. E a segunda é sobre a perca do sentido de coletividade. A primeira delas eu vou explicar através de uma metáfora. Vamos imaginar um cenário hipotético em que um jovem, denominado Matheus, ele vai ir para a festa de seu primo mais novo. E esse jovem, ele gosta muito de doce. E ele sabe que vai ter muito doce na festa do seu primo. Então, antes mesmo, ele já imagina: eu vou aproveitar o máximo possível essa festa. E momentos antes ele nem come nada, porque ele quer aproveitar mesmo. Então, chegando lá na festa, ele olha para a mesa de doces, a mesa de doces olha para ele com um olhar desafiador, e ele vai em direção a ela. Ele come o primeiro doce, e está muito bom. Ele come o segundo, e está bom também. Ele come o terceiro, e está ok. E quando ele come o quarto, ele percebe que ele já está cheio, e daí ele fica decepcionado consigo mesmo, porque ele idealizou aquele momento, ele idealizou ir para a festa e aproveitar o máximo possível. E agora ele tinha comido 4 doces, ele já estava enjoado. Só que no outro dia, esse jovem, ele vai para casa, ele almoça, e após o almoço ele pensa: nossa, como eu queria um doce da festa agora, nesse momento. Isso faria toda a diferença. Ele fica triste pensando que não aproveitou o suficiente. Mas ele está com sorte nesse dia, pois ele abre a geladeira, ele olha para o fundo da geladeira e percebe que sua mãe trouxe um doce da festa. E esse doce é diferente. Esse doce ele veio no momento certo. Ele tem significado, pois foi minha mãe que lembrou de mim e foi lá e pegou ele. E eu sei que esse exemplo ele parece meio tosco. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos, mas ele foi o mais simples e pedagógico que eu imaginei. Isso que é a banalização das alegrias. Se eu tivesse o doce todo dia, o doce se tornaria algo normal, algo sem significado, e aos poucos eu perderia a alegria que esse doce me trazia no início. Do que esse doce, como que só tinha na geladeira, me trouxe. E esse é o problema dessa banalização, pois a partir do momento que a pessoa busca constantemente em experiências a felicidade dela, eventualmente ela vai se enjoar dessas experiências e ela vai ter que achar outra coisa que traga felicidade.
E com o passar do tempo vai ser cada vez mais difícil essa pessoa se sentir completa, essa pessoa de fato encontrar a felicidade. A minha segunda crítica à subjetividade moral é sobre a perca do senso de coletividade. Pois a partir do momento que tu deixa de definir suas escolhas com base no que é certo e errado, e tu apenas usa como argumento a base de que eu vou tomar essa decisão, pois isso me traz algum benefício. A partir desse momento, tu esquece que tu faz parte do todo. Tu esquece que as tuas ações elas influenciam os outros. Tu perde o senso de solidariedade e de empatia e tu acaba caindo no individualismo, que é muito presente hoje na sociedade. Imagino que vocês devem estar se questionando nesse momento. Mas o que isso tem a ver com a hipocrisia que eu falei no início? O ponto é que as pessoas que carregam essa perspectiva, elas dificilmente vão se contradizer, elas dificilmente vão ser hipócritas, pois tudo depende para elas. Depende se vai ser bom para ela ou não. Então, mesmo que eventualmente uma pessoa com esse pensamento cometa algum erro e se arrependa, ela não vai estar sendo hipócrita, pois ela vai ter ido atrás daquela ação pensando que aquilo traria algo de positivo para ela. Já a pessoa que, como eu, define o que é certo e errado, que busca refletir acerca das suas decisões, essa pessoa ela eventualmente vai entrar em contradição. Na verdade, ela facilmente vai entrar em contradição. E, eventualmente, ela vai ferir alguém que ela não queria ferir. Eventualmente, ela vai fazer algo que não gostaria de fazer. E mesmo nessa contradição, eu vejo algo positivo. Pois, se a pessoa entrou em contradição e isso trouxe uma repercussão negativa, essa é uma oportunidade para ela aprender, para ela crescer com isso. Agora, se ela entrou em contradição e isso trouxe algo de positivo, por mais que ela não concordasse com a sua própria ação, eu tenho certeza que essa contradição vai ser igual ao doce que estava sozinho na geladeira. Que essa contradição vai ser muito melhor aproveitada do que a pessoa que age dessa forma naturalmente. Eu poderia ficar aqui por horas falando sobre esse tema, mas eu tenho apenas 10 minutos. Então eu vou sintetizar agora dizendo que eu prefiro estar acorrentado pelas correntes dos meus princípios do que ser um mero escravo dos meus impulsos. Então, seja um hipócrita. Obrigado.